Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Essa gravação destes dias eu estou fazendo aqui em Roma, no convento nosso São Maximiliano Kolbe, aonde viveu São Maximiliano quando aqui estudou filosofia e teologia, e aonde nessa sala da onde estou falando foi fundada a Milícia da Imaculada. De fato, aqui atrás de mim vocês têm o quadro de cada um dos primeiros membros fundadores da Milícia da Imaculada, com Maximiliano Kolbe ao centro, e do lado os outros 6 frades que estavam naquele primeiro grupo dos fundadores. Desse lugar nós pedimos a São Maximiliano que interceda por todos nós, de modo especial pela Milícia da Imaculada, que é um potente instrumento de devoção à Imaculada Conceição, a São Maximiliano também, e de evangelização, que devemos descobrir a força continuamente desse movimento. Aqui nessa casa onde estou é aonde está a sede internacional da Milícia da Imaculada, e tem essa parte do convento que é aberta à visitação pública para aqueles que são devotos de São Maximiliano, que são membros da Milícia da Imaculada, que podem chegar aqui, bem como na capela destinada à oração, à devoção a São Maximiliano, e a viver também o momento da Milícia da Imaculada. Nós hoje encontramos na primeira leitura do profeta Jeremias um gênero literário que nós já encontramos em outros profetas, que é Rib, a palavra hebraica, para dizer de um julgamento, aonde Deus está chamando o seu povo a um juízo para dizer o que é que o povo de Deus está sendo acusado. Então, para falar desta relação com o povo, Deus compara Israel, sobretudo a cidade de Jerusalém, a uma jovem apaixonada. Lembro-me de ti, da afeição da jovem, do amor da noiva. Quando me seguias no deserto, as primícias eram como as primícias de uma colheita. Eu vos introduzi numa terra de pomares. Então agora Deus começa a falar do benefício que fez para com o povo de Israel. Tirou esse povo da escravidão do Egito, percorreu o deserto, uma terra de pomares. E vós contaminastes o país. E agora quem são os principais responsáveis por essa contaminação, por essa infidelidade ao Senhor? E vai dizer, os sacerdotes. Depois os versados na lei, que são os escribas, doutores da lei. Os chefes do povo, os profetas, todos aqueles aos quais cabia fazer com que o povo de Deus não perdesse a fidelidade ao Senhor, todos eles foram os primeiros que não seguiram o Senhor e que foi conduzindo o povo para uma experiência de infidelidade e de pecado. Lembram que nesse gênero literário Rib se chama sempre alguma testemunha? A testemunha chamada aqui são os céus. Ó céus! Espantai-vos diante disso, enchei-vos de grande horror, diz o Senhor. 2 pecados cometeu o meu povo: abandonou-me a mim, fonte de água viva. Então, Deus, que podia saciar o seu povo, é abandonado pelo povo de Israel, que segue agora outros deuses. E o segundo pecado: e preferiu cavar cisternas defeituosas que não podem reter a água. E essas cisternas defeituosas, nós na continuação vamos ver que ele nomeia precisamente os ídolos de Baal, os ídolos cananeus que seduziram o povo de Israel, que o povo de Israel ia cultuar a Baal e depois ia para o templo para como que aplacar a ira de Deus. No Salmo responsorial de hoje, o Salmo 35, vosso amor chega aos céus, ó Senhor, chega às nuvens a vossa verdade. O salmista contempla a grandeza de Deus e vai nomear claramente quais são aquilo que para ele chama a atenção em Deus. Então, o amor de Deus, a verdade. Quão preciosa é, Senhor, vossa graça. Na abundância de vossa morada, eles vêm saciar-te de bens. Vós lhe dais de beber água viva na torrente das vossas delícias. Aqui então vem como eco, o Salmo se presta a uma oração, a primeira leitura anuncia, e no Salmo nós rezamos aquilo que nós escutamos.
Então, assim como Deus se compara a uma torrente de água viva, então agora o salmista vai dizer: vós lhes dais de beber água viva nas torrentes das vossas delícias. Pois em vós está a fonte da vida, e em vossa luz contemplamos a luz. Conservai aos fiéis vossa graça, e aos retos a vossa justiça. Muitas vezes no saltério nós vamos ouvir essa comparação, e vai se dizer que o desejo que tem a pessoa de um encontro com Deus é como uma sede que vai ser saciada somente no Senhor. Na aclamação ao Evangelho de hoje: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Nós assim rezamos na aclamação porque depois da primeira parábola, aquela do semeador, os discípulos vão estar sozinhos com Jesus e vão fazer uma pergunta: por que tu falas ao povo em parábolas? Por que Jesus prefere usar esse gênero literário tão próprio de Jesus, como nós já explicamos antes? Jesus vai responder, vai dizer assim: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então, Jesus fala em parábolas, uma linguagem acessível, mas muitas vezes ele vai encontrar interlocutores que se fecham à força da sua palavra, pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e aqueles que não têm, até o que tem será tirado. Parece-se um modo injusto de Deus agir, mas Deus não está dizendo aqui, Jesus, que Deus tira da pessoa. Mas vejam, quantas vezes na vida de igreja a gente vê aquela pessoa até que humanamente não tem tanta formação. São Francisco se chamava iletrado e ignorante, mas na medida que vai se aproximando da palavra de Deus, que vai deixando se transformar, essa pessoa adquire uma sabedoria de vida, uma capacidade de discernimento que se torna mais sábio do que aquelas pessoas que são doutas aos olhos do mundo. Então, na medida que nós cuidamos da nossa formação, da nossa espiritualidade, nós vamos crescendo, vamos aumentando o nosso conhecimento, vamos nos aproximando de Deus. Então, por isso que Jesus vai dizer: aquele que tem vai receber ainda mais, e aquele que não tem, até o que tem é tirado. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem. Então Jesus não está dizendo dos discípulos, mas que eles olhando não veem e ouvindo eles não escutam. Então a parábola, de um certo modo, é uma revelação, mas também de algum modo escuta. Sabe quando a gente ouve dizer de revelação, por exemplo, a revelação de Deus na palavra de Deus, a gente pensa que revelação é manifestação, Deus está dizendo tudo. Mas a própria raiz de revelação quer dizer velar-se de novo, esconder-se ainda mais. Então, se por um lado Deus nos diz quem Ele é, mas Ele permanece sempre como Deus. E o aproximar-se de Deus é ter uma certeza: eu sou atraído por essa força, quero conhecê-lo sempre mais. Mas quanto mais eu conheço, mais me apercebo que eu estou diante de alguém tão grande, de algo que é tão imenso, que permanece sempre um mistério, permanece algo que é revelado. Então, Jesus vai citar o profeta Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. E agora Jesus vai dizer uma bem-aventurança: felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Então agora Jesus se dirige diretamente aos discípulos: vocês são felizes. E ainda mais vai dizer: porque muitos profetas e justos desejaram ver e ouvir o que os apóstolos estão vendo e ouvindo e não tiveram essa possibilidade. Nós podemos fazer uma comparação ainda maior, que os apóstolos desejaram ver e ouvir mais do que viram e ouviram, que já foi tanto, porque nós temos a possibilidade de compreender muito mais a revelação depois de tantos séculos, e a nossa experiência é ainda maior do que aquela dos apóstolos. Hoje, na oração, depois da comunhão, nós assim rezamos: ó Deus, permanecei junto ao povo que iniciaste nos sacramentos do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova. Evocamos os sacramentos recebidos para fazermos esse o caminho de conversão. Que São Maximiliano interceda por nós.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.